Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Espero que estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre o uso do S e do SS. Quando será necessário apenas um S na escrita das palavras e quando teremos que usar dois S's para escrevê-las. A tia vai ensinar para vocês 4 regrinhas e vocês nunca mais vão errar o uso do S. Vamos lá? Vamos começar com a escrita de um S. Primeira regrinha: início de palavra. Nunca começamos uma palavra com dois S. Então, nenhuma palavra começa com dois S, ok? Nenhuma palavra, não existe palavra que comece com SS. Por exemplo, sapo tem som de S e começa apenas com um S. Sapato tem som de S e começa apenas com um S. Sino tem som de S e começa apenas com um S, tá bom? Então, você nunca vai começar uma palavrinha com dois S's. Sapo, sapato, sino. Tem som de S e começa com um S. Então, primeira regrinha, início de palavra, eu só posso colocar um S. Facinho, não é isso? Agora vamos para a segunda regrinha. Entre uma consoante e uma vogal, eu só posso colocar um S. E ele vai ter som de S. Por exemplo, curso, diversão, pensamento. Curso. O S, ele está entre a consoante R e a vogal O. Curso. E tem o som de S. Eu usei apenas um S e ele tem o som de S. Diversão. O S está entre a consoante R e a vogal A. Diversão. Eu usei apenas um S e ele tem o som de S. Pensamento. O S, ele está entre a consoante N e a vogal A. Pensamento. Eu usei apenas um S e ele tem o som de S. Então, entre consoante e vogal, eu só posso usar um S. E ele vai ter o som de S. Por exemplo, curso, diversão, pensamento. Segunda regrinha, moleza também, não é isso? Primeira regrinha, eu nunca posso começar uma palavra com dois S's. Segunda regrinha, entre consoante e vogal, eu vou usar apenas um S. E ele vai ter o som de S. Agora vamos para a terceira regrinha. Prestem bastante atenção à terceira regrinha. A terceira regrinha, ela é um pouquinho mais complicada, porque o S, ele tenta nos enganar. Vamos aprender a terceira regrinha. Entre vogais, S com som de Z. Entre duas vogais, você vai usar um S. Mas aí, o S, ele perde a força e vai ficar com o som de Z. Por exemplo, mesa, casa, aviso. Mesa. O S, ele está entre duas vogais. Ele está entre a vogal E e a vogal A. Mesa. Casa. O S, ele está entre duas vogais. Está entre as vogais A. Casa. Aviso. O S, ele está entre duas vogais. Está entre a vogal I e a vogal O. Aviso. Vocês perceberam que o S aqui, ele está com som de Z? Então, entre duas vogais, você vai usar apenas um S. Só que ele vai perder a força e vai ficar com o som de Z. Mesa, casa, aviso. Entre vogais, o S perde a força e fica com o som de Z. Agora, quando eu precisar que ele tenha som de S, eu uso SS. Por exemplo, pássaro, osso, professora. O S, ele está entre duas vogais.
pássaro. Mas, nesse caso, eu preciso que ele tenha o som de S. Então, eu vou usar 2 S. Eu vou chamar o irmão gêmeo dele para dar força. Pássaro. Se eu colocar apenas um S aqui, vai ficar com o sonzinho de Z, não é isso? Vai ficar pássaro, tá certo? Pássaro. Não existe essa palavra, né? Então, pássaro. Eu vou usar 2 S's. Osso. Tá entre 2 vogais. Mas eu preciso, né, que aqui ele tenha o sonzinho do S. Então, eu vou chamar o irmão dele para dar força. Osso. Eu vou usar 2 S. Se eu colocar um S só, vai ficar com som de Z. Vai ficar oso. Sem sentido, né? Professora. Professora. O S, ele está entre 2 vogais. Mas eu quero, né, que nesse caso, ele tenha o som de S. Então, eu vou precisar usar os 2 S. Eu vou precisar do irmão gêmeo dele, não é isso? Professora. Se eu usar um S só, entre 2 vogais, vai ficar com o sonzinho de Z. E aí vai ficar professora. Professora. Tá certo? Não, não é isso? O correto é professora. Então, se eu quero ter o sonzinho do S, eu vou usar 2 S's, não é isso? Eu vou usar 2 S's, ó. Eu vou chamar o irmão gêmeo dele para dar força. Professora. Entenderam? Que não é tão difícil assim o uso do S. Você só vai usar SS, só vai usar os 2 S's nesse caso aqui, tá bom? Entre 2 vogais, né? Para dar o som de S. Então, você vai usar SS. Osso, pássaro, professora. Estão entre 2 vogais, né? E eu preciso que ele tenha o som de S. Então, quando tiver entre 2 vogais e eu precisar que ele tenha o som de S, eu vou chamar o irmão gêmeo dele. Eu vou usar os 2 S's. Osso, pássaro, professora. Então, vamos relembrar as regrinhas. Sapo. Primeira regrinha. Eu nunca vou começar uma palavra com 2 S's, não é isso? Início de palavra, eu vou usar apenas um S. E ele vai ter o som de S. Sapo. Eu nunca posso começar uma palavra com 2 S's. Sempre eu vou começar uma palavrinha com um S. E vai ter o som de S. Por exemplo, sapo. Segunda regrinha. Curso. Entre uma consoante e uma vogal, eu uso apenas um S, não é isso? E ele vai ter o som de S. Por exemplo, curso. O S está entre a consoante R e a vogal O. Curso. Eu uso apenas um S e ele tem o som de S. Entre uma consoante e uma vogal, eu vou usar apenas um S e ele vai ter o som de S. Terceira regrinha. Entre 2 vogais, nós vamos usar um S. E ele vai ter o som de Z. Não é isso? Muito bem. Por exemplo, casa. O S, ele está entre 2 vogais. Casa. Mas ele tem o sonzinho de Z. Agora, quando eu quiser que ele tenha o som de S, eu vou precisar chamar o irmão gêmeo dele para dar força, não é isso? Eu vou usar os 2 S's, não é isso? Agora, quando ele estiver entre 2 vogais e eu precisar que ele tenha o som de S, eu vou precisar chamar o irmão dele para dar força. E aí eu vou usar os 2 S's. Pássaro está entre 2 vogais, mas eu usei os 2 S, né? Isso, SS. Eu precisei usar os 2 S's aqui, ó, nessa palavrinha, para que ela tenha um som de S. Se a tia colocasse apenas um S aqui, ó, ia ficar pássaro, né? Ele ia perder a força. Se eu colocasse um S só, ia ficar pássaro. E não tá certo, né? O certo é pássaro. Então, para dar o sonzinho de S, eu vou usar os 2 S. Entenderam? Facinho, não é isso? Então, é só você guardar as dicas que a tia deixou, memorizar as regrinhas que a tia deixou, que nunca mais vocês vão errar o uso do S. Agora peguem, por favor, o nosso livro Ativamente, 4º bimestre, página 56. Vamos começar nossas atividades?
Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro, vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, za, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, za, tem som de Z, então uso S. Coisa, za, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso, note o S ali entre o R e o O. Discurso, o S está entre R e O. Compulsivo, o som está entre L e I. Expulso, o som está entre L e O. S ou SS? Leia. Passarinhos na janela, disco antigo, sem chiar. Das palavras destacadas no verso do poema, copie a palavra em que a letra S aparece duplicada. Então, você vai observar as palavrinhas destacadas aqui no versinho do poema, passarinhos e sem. E vai copiar a palavra em que a letra S aparece duplicada, né? Em que a letra S aparece 2 vezes. Em que a letra S aparece com o irmão gêmeo dele. Vamos ver aqui no verso do poema. Passarinhos, não é isso? Olha aqui, ó. Passarinhos. O S, ele está entre 2 vogais, né? Ele está junto com o irmão gêmeo dele. Passarinhos. Então, qual é a palavrinha que o S aparece 2 vezes? Passarinho. Agora, copie aquela que inicia com a letra S. Qual a palavra que está iniciada com a letrinha S, com apenas um S? Sem. Palavrinha sem, perceberam? Sem. Nunca começamos uma palavrinha com 2 S, não é isso? Então, aqui, ó, sem, um S só e tem o som de S. Passarinhos, 2 S's e tem o som de S, não é isso? Ele precisou do irmão gêmeo para dar força. 5. Leia as palavras que você escreveu. O som representado pela letra S no começo de palavras e o som representado pelas letras SS são diferentes ou são iguais? São iguais, não é isso? O som representado pelo S no início, né, no começo da palavra, e o som representado pelas letras SS são iguais. Os dois têm o som de S. Passarinhos,
sem, né? As duas palavrinhas têm o som de S, então são iguais. Não inicie as palavras com SS, como já vimos, né? No começo da nossa aula. Nunca podemos começar, nunca podemos iniciar uma palavra com SS. Página 57. A letra S no início de palavra e o SS entre vogais, eles representam o mesmo som. Leia. Coisinhas que me deixam feliz. Passarinho, girassol, sabiá, salame, dia de sol, dinossauro e assombração. Não tenha medo, não. 7. Separe as palavras do poema no quadro corretamente. Então, no 7, você vai separar as palavras do poema aqui acima no quadro corretamente. Nesse espaço aqui, as palavras que iniciam com S. E nesse espaço aqui, as palavras com SS, as palavras com 2 S. Vamos ver no poema. Palavras que começam com S. Sabiá, salame, sol, não é isso? Então, nós temos sabiá, salame e sol. Elas iniciam com S, ó, apenas um S, né? E palavras com SS? Passarinho, girassol, dinossauro, assombração, perceberam? Elas têm 2 S's. 8. Escreva os nomes das figuras. No número 8, você vai escrever o nome de cada figura. Vassoura, travesseiro, salada e sapato. Página 58. Conhecendo mais. Coisas simples que fazem bem e nos deixam felizes. Vamos descobrir que coisas são essas? Brinque ao ar livre. A luz do sol e os exercícios físicos estimulam o organismo a produzir substâncias que dão a sensação de bem-estar. Assista a um filme ou a um desenho engraçado. Rir é gostoso e ajuda a afastar as preocupações. Durma pelo menos 8 horas por noite. A falta de descanso pode causar irritação. Procure comer alimentos saudáveis. Respeite as regras para ter uma convivência harmoniosa com as pessoas. Cuidar bem do corpo e da mente é ter saúde. Então são coisinhas bem simples, né? Que nos fazem bem e nos deixam felizes. Que qualquer pessoa pode fazer, não é isso? Brincar ao ar livre, pegar a luz do sol, fazer exercícios físicos, né? Assistir a um filme, a um desenho engraçado, rir bastante aí com a sua família, dormir pelo menos 8 horas por noite, não é isso? Procurar comer coisas saudáveis, respeitar as regras, né? Para ter uma convivência, uma boa convivência com as pessoas e cuidar bem do corpo, não é isso? Cuidar bem do corpo e da mente. Ler é bom. Brincar nos deixa felizes, cantando e pulando. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? É? Página 59, fazendo arte. Na página 59, vocês vão fazer arte. Ler uma história também deixa a gente feliz, né? Isso, ler uma boa história também nos deixa felizes, né? Recorte do material de apoio a história da Branca de Neve e os 7 anões. Escreva sobre cada cena e monte um livrinho. Então, você vai recortar do material de apoio a história, ó, da Branca de Neve, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa história, né? Quem não conhece a historinha da Branca de Neve e dos 7 anões? Então, você vai recortar do material de apoio a história da Branca de Neve e dos 7 anões, tá bom? E vai escrever sobre cada cena e vai montar um livrinho, ok? Branca de Neve e os 7 anões. A tia vai deixar também um videozinho de apoio para vocês, tá bom? Com essa historinha aqui, Branca de Neve e os 7 anões, para que você possa ler aí na sua casa e ficar bem feliz.
Então aqui, ó, página 69, você vai encontrar o material de apoio para que você possa recortar, tá bom? Branca de Neve e os 7 anões. Era uma vez uma linda princesinha de cabelos negros, pele branca como neve e lábios muito vermelhos, que se chamava Branca de Neve. E você vai recortar, tá bom? E vai escrever sobre cada cena. Aqui nesse espaço você vai escrever sobre cada cena da história. Vai completar, vai continuar a historinha da Branca de Neve, ok? Este é o conto da Branca de Neve e os 7 anões. Era uma vez um reino muito grande e belo, onde viviam um rei e uma rainha que tiveram uma belíssima filha, de cabelos negros e com pele branca, a quem chamaram de Branca de Neve. Com o passar dos anos, a princesa foi crescendo, se tornando cada vez mais bonita e bondosa. Mas infelizmente sua mãe morreu e foi para o céu. Depois de um tempo, o rei se casou com uma nova rainha, que era uma bruxa malvada. Um dia, a bruxa perguntou ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, quem é a mulher mais linda deste reino? E o espelho respondeu: a mulher mais linda deste reino se chama Branca de Neve. Então, a rainha bruxa ficou muito brava e disse a um soldado para tirar Branca de Neve do reino e matá-la com uma faca. O soldado fez como ela pediu e levou Branca de Neve ao bosque. Mas não pôde matá-la, porque a princesa era muito bondosa. Então disse: vai, Branca de Neve, salvo sua vida, mas não volte, porque a rainha bruxa quer te matar. Vá! Branca de Neve correu e correu com todas as suas forças até o centro do bosque, até que ficou muito cansada. Então, viu ao longe uma casinha muito pequenininha e decidiu ir até lá. Quando entrou, viu que todas as coisas eram muito pequenas e, como estava cansada, se deitou em uma caminha e acabou dormindo. Depois de um tempo, entraram na casa 7 anões que ali viviam. Quando viram Branca de Neve, se surpreenderam e disseram: o que essa moça faz aqui? E logo, Branca de Neve se tornou muito amiga dos 7 anões, cozinhando, ajudando e dançando com eles. Mas um dia, a rainha bruxa ficou sabendo que Branca de Neve estava viva. Assim, tomou uma poção secreta e se transformou em uma velhinha para poder chegar na casa dos anões sem ser reconhecida. A bruxa bateu na porta da casinha e quando Branca de Neve abriu, viu uma velhinha, que era a bruxa disfarçada. Então a bruxa disse: moça bonita, pegue essa deliciosa maçã. Você nunca provou igual. Branca de Neve pegou a maçã e a mordeu, sem saber que tinha sido envenenada pela bruxa malvada. Então caiu no sono, dormindo profundamente e não acordou mais. Os anõezinhos ficaram muito tristes. Resolveram colocá-la em uma cama de flores. Um dia, um príncipe chegou ao bosque em um belo cavalo e, ao ver Branca de Neve, se apaixonou profundamente e decidiu dar um beijo nela. E Branca de Neve acordou, pois o beijo tinha rompido o feitiço da bruxa. O príncipe e Branca de Neve viveram felizes para sempre e a bruxa se irritou tanto que quebrou o espelho e nunca mais se ouviu falar dela. Agora a tia vai pedir para vocês pegarem, por favor, o nosso livro Net Saber, quarto bimestre, página 11, lição número 11. 1. Escreva o nome destas figuras. Aqui nós temos 2 figuras, observe. Você vai escrever o nome de cada figura. 2. Complete com S ou SS as palavras abaixo. Aqui no número 2, nós temos algumas palavrinhas aqui abaixo.
E você vai completar com S ou SS. 3. Escreva no quadro abaixo palavras com um S e com 2 S. Então, aqui no número 3, você vai escrever palavrinhas, tá bom? Com S e SS. Nesse espaço aqui, palavras com S. Nesse aqui, palavras com 2 S. Então, meus amores, qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a Tiana vai ajudar com as nossas atividades, ok? Beijos pra vocês, boa semana e até a próxima aula!